Carleto Ancelotti apresentado, seleção brasileira convocada. O que vocês acharam? Salve, rapaziada! Chegando com mais um vídeo no canal do Canedo, segunda-feira agitada de seleção brasileira. Convocação num super hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Uma estrutura que a CBF realmente não estava acostumada, mas precisou, né? Muita curiosidade em torno do Ancelotti. Ele merece, né, por tudo que ele representa para o futebol e a camisa da seleção brasileira também, que seja o início de uma nova era, porém, tiro curto, né? O contrato do Ancelotti vai até a Copa do Mundo, a gente não sabe como vai ser essa relação depois, como vai ser a Copa do Mundo. Hoje, né, o que dá pinta, que eu olho, vejo, sinto um cheirinho de otimismo. Não sei porque que eu fiz essa papagaiada aqui. Aproveita então, já se inscreva aí no canal, deixa o like, ativa o sininho, compartilha o vídeo, também comente aí no fim o que você achou da convocação, do vídeo como um todo. Vamos a ela aqui, né? Deixa eu chamar na segunda tela a lista pra gente comentar em cima, até para facilitar, para não ficar lendo todos os nomes e vocês um pouco perdidos, então vocês vão poder assistir junto. Pois bem, aqui está a lista: goleiros Alisson, Bento e Hugo Souza, defensores Alexandro, Beraldo, Marquinhos, Léo Ortiz e Danilo, né? Leia-se zagueiros. Laterais Alexandro, Carlos Augusto, Wesley Wanderson. Meio-campistas Andrés Pereira, Bruno Guimarães, Andrei Santos, Casemiro, Ederson e Gerson. Atacantes Estevão, Antony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Vini Júnior, Rafinha e Richarlison. Algumas surpresas em relação ao que eu esperava. Eu fiz aqui neste canal uma brincadeira do que eu convocaria, não que eu estava tentando adivinhar. Ainda assim, eu fui surpreendido com a ausência do Ederson. Ederson não teve nenhum problema físico, pelo menos ao que consta, jogou pelo Manchester City fim de semana, na última rodada. Entrou o Hugo Souza, eu já fiz vídeo aqui no canal também, ó, você tá sempre a 2 cliques aí, a uma busca. Eu defendo a convocação do Hugo Souza exclusivamente para pênaltis, fator pênalti, fator Team Cru na seleção holandesa de 2014, já que o Brasil não tem um especialista entre Alisson, Ederson e Bento. Se houver oportunidade, eu acho que o Hugo Souza pode ser bastante útil, né? Depois eu vou mostrar um vídeo dele também muito feliz. É a segunda convocação dele, salvo engano, mas ele não chegou a entrar em campo, né? O Alexandro é uma super novidade na zaga, um zagueiro do Lille que enfrentou o Ancelotti, enfrentou o Real Madrid nessa Champions. É um zagueiro ambidestro, 25 anos, fez base no Flamengo, foi cedo para Portugal e aí o Lille captou, né? O Lille faz isso muito bem. E o Alexandro, bem, deslanchou, né, temporada passada para cá, e virou um zagueiro, né, talvez até saia na janela, não sei se nessa, mas talvez em breve. Mas um zagueiro para a gente ter em conta, o que chama atenção é a sua ambidestria, né? Usa as duas pernas, isso para sair jogando é uma vantagem. Tem o Beraldo, é reserva no PSG, mas, né, eu acho que entrou no lugar do Murilo, vai. Marquinhos, Léo Ortiz, não são novidades, e o Danilo, eu não levaria o Danilo pelo desgaste. Mas tem aqui, eu acho que uma possibilidade de ele também elencar vários jogadores do Flamengo. O Danilo é experiente, o Ancelotti conhece, né? E ele tá indo como zagueiro, né? Porque o Danilo, quando estava irritando na data FIFA do ano passado, era ele como lateral. Lateral, de fato, não dava mais. Como zagueiro, continua sendo um jogador de carreira super vitoriosa. Eu acho que isso era o momento de vão para outros, né? Mas entendo também que, pô, Gabriel Magalhães, Bremer, Militão, lesionados, né? Também não tem zagueiros infinitos aí, né? Só o Murilo que ficou fora. Laterais, Alexandro, eu acho que é mais uma bola de segurança na esquerda, e foi o Carlos Augusto e não Caio Henrique. Carlos Augusto, que ele é reserva do Di Marco na ala ou na zaga ali do lado esquerdo da Inter, ele faz as duas. E o Ancelotti elogiou isso também, faz parte do elenco da Inter e tudo mais. Foi chamado na direita os dois nomes que a gente já esperava. De meio campo, a volta do Casemiro, né, voltando aí depois de muito tempo, né, desde 2023. Temos o Andrés Pereira também, um pouco de volta. Novidade que é o Andrei Santos, tinha sido chamado só na época do Ramon. O Ederson, que jogou a Copa América, mas praticamente não jogou, né? E o Gerson e Bruno Guimarães, que já vinham sendo chamados. É um setor que a gente precisa encontrar-se, né? Nós precisamos nos encontrar, seja um meio-campo com 4 jogadores, 3 jogadores, a gente só precisa ter um meio-campo mais competitivo, mais equilibrado, porque, né, eu acho que a gente perdeu justamente aí
enfim, nos últimos 2 anos de futebol, a gente perdeu o nosso meio-campo e precisa recuperar. E eu acredito que seja com um tripé. Aí, opinião, né? Quando chegar aí ao fim, terminar de comentar, eu falo sobre a escalação possível, né? Rafinha, por exemplo, está suspenso do próximo jogo. Atacantes, Estevão, para mim tinha que ser chamado. Estevão. Antony, que está de volta, né? Não, eu acho que logo depois da Copa ele estava aquela data FIFA contra o Marrocos, ficou um tempão fora também, não jogava mais no Manchester United, virou piada até que se transferiu para o Betis e sua vida mudou por completo. Vai fazer uma final de Conference League contra o Chelsea na quarta-feira e é um nome decisivo, né? Super decisivo para essa reta final de temporada do Betis. Vale o teste. Acho que vale o teste, embora não acredite que o Antony vai ser titular, mas vale o teste. Temos aí Gabriel Martinelli, não chamaria, não achei que fez uma grande temporada pelo Arsenal. Matheus Cunha, que é versátil, está se transferindo para o Manchester United. Vini Júnior, titular incontestável. Rafinha, titular incontestável. Richarlison, não chega a ser uma surpresa, né? Porque trabalhou com o Ancelotti, isso já vinha sendo noticiado, mas o Richarlison também está de volta, um camisa 9. É o único camisa 9-9 que temos, né, nessa lista. Isso me faz acreditar que ele vai ser titular. Que o Ancelotti vai escalar um time num 4-3-3. Meio-campistas teríamos Casemiro, Bruno e aí mais um entre Andrei, Ederson e Andréas ou Gerson. Acho que fica até uma grande interrogação aí. Mas eu acho que a gente vai com um tripé ali no meio para dar uma reforçada. A gente vinha jogando às vezes num 4-2-4, né, meio louco, ou botando Bruno e Gerson, né, um time mais exposto. E acho que vai ser uma tentativa de equilíbrio. E na frente, Rafinha na direita, eu imagino. Embora todo mundo saiba, né, no Barcelona não joga assim, porque tem o Yamal, etc e tal. Mas o Rafinha também é um cara que pode jogar ali em várias do ataque. Rafinha, Richarlison e Vini. O Rafinha não joga o primeiro jogo, aí ficaria entre Estevão e Antony. Ou aí, se ele quiser mudar, beleza, meter um Matheus Cunha atrás do Vini e do Richarlison, fazer um 4-4-2. É possível, tá? Sobre renovação, entendo muito quem cobre, né, por novos nomes a todo momento, mas houve uma característica, né, algo nessa lista. Primeiro, eu separei aqui os links. Essa foto é maravilhosa, né? Tá lá no Flickr da CBF. Esse momento foi bem importante. O Filipão passando a jaqueta. Essa jaqueta que tentou ser emplacada com o Dorival, não deu certo, mas é aquela jaqueta do Zagallo e tal. Imagino que o Ancelotti vai usar. Não sei se vai sempre de terno e gravata. A gente não vê o Ancelotti geralmente vestir jaqueta, assim, é raro, né? Em treino, com certeza. Jogo, não me lembro. Mas um momento legal também dessa coletiva, dessa apresentação. Sobre renovação, né? Temos aqui, eu vou dar um zoom para facilitar. Já temos a convocação atualizada aqui no Wikipedia, e o bom aqui é que você pode separar por idade, né? Então, apesar dele confiar em alguns nomes antigos, de ciclos anteriores, temos ainda uma seleção muito jovem, né? Um sinal de que o nosso time era muito, muito jovem e talvez carecia de alguma experiência, de veteranos, né? Acima dos 30, Marquinhos, Alisson, que já faziam parte, e aí as voltas de Casemiro, Danilo e Alexandro. São apenas 5 jogadores acima dos 30. Temos ainda um punhado aqui de 28 e 29, né? Andrés, Léo Ortiz, Rafinha, Richarlison e Gerson. O Bruno Guimarães também é 97. E aí a galera de 99 para trás. Carlos Augusto, Hugo Souza, Matheus Cunha, Bento, Alexandro, Antony, Vini Júnior e a galera desse século, né? Martinelli, Wanderson, Wesley, Beraldo, Andrei Santos e Estevão. Ainda é um time muito jovem. Ainda é um time muito jovem. Também me surpreendi, ó. Dá para também linkar aqui por países, né? 7 jogadores do futebol brasileiro. Olha quanta gente não falava antes da convocação que ele nem conhece o Pedro, ele não conhece ninguém. Tudo bem que, tirando o Hugo Souza, né, os brasileiros e o Wesley já são bem conhecidos. O Estevão por já estar vendido, o Gerson por estar jogando já na seleção brasileira. Mas, no fim das contas, né, o Ancelotti chamou 7 jogadores do futebol brasileiro, sendo 5 do Flamengo. E principalmente a espinha dorsal ali da defesa, que acho que ele vai aproveitar. Inclusive, saiu a notícia que ele vai
assistir Flamengo e Deportivo Táchira, já vai ver essa galera toda do Flamengo aí em ação. Tirando o Gerson, acho que tá machucado. Ausência do Neymar. Não é aqui, sim, uma grande surpresa a ausência do Neymar. Eu imaginava que ele poderia chamar, mesmo considerando que ele não está no auge físico, mas a justificativa foi essa. Critério físico. Rodrigo, lesão, combinei com ele, não vai por critério físico. Neymar, por ele entender que ele fez apenas 60 minutos. Tem mais um jogo ainda no fim de semana. Acho que o Santos pega o Leipzig aqui também no meio de semana, mas aí é amistoso, não conta muito. Mas o Santos, o Neymar, ainda vai jogar mais um jogo antes da data FIFA. Entendo a ausência nesse momento. Acho que também essa não é aquela convocação que a gente vai levar como parâmetro, só a primeira convocação dele, sem ele ter visto, né, muita gente, sem ele ter trabalhado aqui, né, emendou a saída do Real com a chegada da seleção. Não tomem tudo aqui como verdade absoluta, mas também é interessante a gente falar sobre o Neymar. Que outras histórias? Né? Eu acho que a coletiva deixou uma declaração muito interessante. Peguei aqui o Léo Miranda que postou, né? Mas a gente estava em live lá no Thiago e eu vibrei com essa convocação, com essa declaração. Perguntaram qual era a filosofia dele, né? E olha a resposta, né? Depois de 40 anos, eu ainda não sei qual é a filosofia e o sistema que permite ganhar os jogos. Mas eu sei que o sistema tem que depender das características dos jogadores que você tem para fazer com que o jogador, quando estiver no campo, se sinta confortável. Então, assim, aplausos de pé. E esse é um resumo da carreira do Ancelotti. Eu fiz um vídeo que eu considero ter ficado muito legal. Você que ainda não assistiu, por favor, vá aqui no canal, sobre como definir Ancelotti, Carlo Ancelotti, e um pouco da sua carreira, né? Todos os clubes por onde ele passou, fez sucesso, ganhou títulos. Foi um pouquinho dessa maneira, dele se adaptar. Ele aprendeu com erros lá do início da carreira. E ele falou, a partir de agora eu vou chegar num clube, né? Não vou desperdiçar. Se eu tiver um jogador e eu estiver pensando no sistema, não interessa. O importante é o jogador e como ele vai se acomodar. E em cima disso a gente consegue imaginar o Vini Júnior começando a jogar bem pela seleção brasileira, né, recuperar o futebol de muita gente e ajustar o coletivo para que a gente em um ano fique, pelo menos, vamos lá, numa posição mais confortável do que hoje. E não é nem olhando para a tabela das eliminatórias, mas a gente ciente de que a gente pode ganhar a Copa do Mundo. Hoje está distante, né? Se pegar o último parâmetro como o jogo Brasil e Argentina, nossa, estamos muito longe das outras seleções. Mas eu acho que com trabalho a gente pode encurtar muito essa distância e chegar na Copa do Mundo. Favorito é forte, mas como um candidato presente ali, sabe? Voltando a ser respeitado. Importante aqui a resenha, é claro, sobre identidade, sobre conexão com a seleção brasileira. Os jogadores hoje em dia não ligam mais e tudo mais. Olha só o vídeo do Hugo Souza assistindo a convocação. Olha que legal. Tá sem áudio aqui para vocês, né? Mas ele tá acompanhando ali, ó. Aí saiu o nome dele. Olha, galera, né? O Corinthians indo embarcar porque vai jogar a Sul-Americana na Argentina. Olha a festa, cara. Que legal isso. Que legal. Eu quero isso. Eu quero esse ambiente alto astral, a galera feliz, que seja a chegada do Ancelotti represente uma breve renovação, porque é o que dá para fazer. É pouquíssimo tempo, é um ano até a Copa do Mundo, são poucos jogos, mas que a gente tem uma renovada também, sabe? Porque com o Dorival, do jeito que estava, não ia. Né? Se fosse ainda o formato antigo, a gente se bobear nem iria para a Copa ou iria para a repescagem. E agora, bum, de repente, ó, já vamos classificar para a Copa do Mundo, muito em breve. E temos agora o Ancelotti, que é um super gestor, é um cara que cuidou muito bem de egos aí a carreira inteira e é um treinador que conseguiu extrair o melhor de muita gente. Então, vamos nessa, tá? Vamos confiar. Ele tá aqui, o Hugo Souza, recebendo os parabéns. Vamos confiar que a gente vai conseguir transformar a seleção brasileira numa potência novamente. Não estou falando aqui de virar super favorito nem nada, mas eu acho que a gente pode, né? A gente pode dar alguns passos interessantes. E eu gostei do dia de hoje, né? A lista não foi nada de extraordinário, mas também nada muito para reclamar, me queixar. E eu gostei da coletiva, eu gostei da apresentação. Acho que temos um caminho interessante aí para trilhar.
que Dom Carleto Ancelotti seja muito bem-vindo, falou também do Rio de Janeiro, nunca tinha vindo ao Rio, que ele aproveite o Rio também, nesse tempo, essa semana, e depois que fique por aqui, curta. Mas é isso, tá? Você tá otimista? Eu não tô ainda, né? Vou esperar os jogos para dizer, né? Aprendi com a era Diniz que não dá para se empolgar também muito rápido, mas quero saber a sua opinião. Se você gostou da lista, gostou da coletiva, né? Gostou da apresentação, da chegada do Ancelotti como um todo, o que você espera, né? Desses primeiros meses? Teremos aí datas de eliminatórias, enfrentaremos Equador fora de casa, mas não na altitude, Paraguai no estádio do Corinthians em São Paulo. Simbora, começando mais uma data FIFA, semana que vem os jogadores se apresentam, a gente volta a falar de seleção brasileira, mas quero saber aqui a sua opinião, tá? Deixa aqui, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, tamo junto, aquele abraço, tchau, tchau.